Bom, começando minha série de lembretos de economia da Open. Vamos começar por essas definições bonitinhas aqui. Primeiramente, gross. Gross significa produto acabado. N, que stands for net, considera também o produto intermediário. D, doméstico, produzido e consumido no país. N, nacional. Todas as receitas, inclusive de vendas para o exterior. Então, vamos comparar aqui o GDP, GNP, NDP e NNP, de acordo com essas definições, né? O GDP, que é o Gross Domestic Product, soma dos bens e serviços, né? Valor ao consumidor, né? Gross Domestic Product significa o produto acabado. Consumidos internamente, consumidos no país. Então, gross significa produto acabado, doméstico significa produzido e consumido no país, produto. GNP, Gross National Product, significa que soma-se ao GDP as receitas advindas de produtos vendidos no exterior, ou seja, é aquilo que o país produz, o GNP, Gross National Product, aquilo que o país produz, indiferente de estar no solo do país ou não. NDP, que é o Net Domestic Product, aqui considera não só os produtos finais ao consumidor, mas os bens intermediários. Então, por exemplo, se o camarada faz pão, aí tem a parte da farinha, tem a parte do grão, etc e tal. Então, nesse caso aqui, o que mudou é de gross para net. Gross significa produto acabado, net significa todas as etapas da produção. E agora esse último aqui, que é o NNP, National Net Product, que considera tanto em solo nacional quanto internacional todas as etapas de produção daquele país. Então, produtos finais e intermediários, domésticos e internacionais. Então, são esses 4 conceitos olímpicos. Então, agora, o estudo do crescimento, que é o growth rate do GDP, é a modificação no período dividido pelo valor de início. Então, isso aqui é para analisar o crescimento, né? É uma coisa muito simples, é simplesmente pegar qual que é a modificação no período e dividir pelo valor de início. Aqui tem um exemplo simplesinho aqui, eu vou calcular, por exemplo, qual que é a variação simples, né? Isso é uma variação muito simples. A variação do GDP é simplesmente o valor final menos o valor inicial sobre o valor inicial. Então, para ficar fácil aqui em porcentagem, eu coloquei um exemplo aqui de 110, né? Que obviamente é um aumento de 10% em 100. No cálculo vai ficar lá, né? 100, 110 menos 100, que é igual a 10, 10 dividido por 100, que é igual a 0,1 vezes 100%, vai dar os 10%, que é uma coisa que a gente fez de cabeça aqui, mas só para raciocinar. O termo recession, significa 2 trimestres, 2 quartos em queda. Então, se uma queda no GDP, ela dura 2 trimestres ou mais, ela é uma recessão. Então tem essa cotação aí. Recession is a decline in total output, GDP, for a period of 2 quarters or more. Então, beleza, lindo isso. Agora, o termo depressão e crise já é uma recessão prolongada. Estão associadas não só à ideia de perda, mas também às mudanças nos rumos da economia. Então, vale a pena lembrar, por exemplo, que a crise de 1900, a crise de 29, ela modificou completamente os rumos da economia, né? Até lá era a teoria do laissez-faire, e depois de 1929, passou-se a raciocinar a ideia de que o Estado tem que intervir, o Estado tem que controlar mais. Então, termo unemployment é o número de pessoas sem trabalho pago, mas na peleja pelo trabalho pago. Então, esses são os desempregados. Labor force é todo mundo que está empregado, mais quem está desempregado. Lembrando que desempregado é aquele cara que está procurando serviço, não é o cara que está em casa vagabundando. Agora, o rate de unemployment é a proporção de pessoas desempregadas da labor force, ou seja, quantas pessoas entre employed e unemployed, quantos que são os unemployed. Agora, qual que é o cálculo da taxa de desemprego, né? Como é que a gente faz esse cálculo? A gente simplesmente divide unemployment por labor force e para ter em porcento, multiplica por 100%. Lindo isso. Agora, labor force participation rate, que é a taxa de participação
da labor force. Vamos raciocinar que todo mundo que tem idade para trabalhar deveria estar caçando serviço, né? Mas o peão simplesmente desiste de trabalhar porque ele acha que não está valendo a pena, porque está pagando muito pouco e tal, então ele deixa de ser labor force, apesar dele pertencer à população em idade de trabalho. Então, para a gente saber qual que é a labor force participation rate, a gente divide a labor force pela população em idade de trabalho. Então, a gente vai ter essa taxa. Agora, os termos, para ficar bem fixo, nota como o labor force é os empregados e desempregados procurando emprego, os vagabundos não entram na conta labor force. Logo, deduz-se que a população trabalhável é igual labor force mais vagabundo, é quem pode trabalhar, né, que é a população em idade de trabalho. Labor force são os empregados e desempregados, é quem está caçando serviço e quem está trabalhando. Os desempregados é aqueles que estão procurando emprego, né? E os vagabundos já nem pensam em procurar emprego, mas estão na idade de trabalho. Então, esses conceitos aí para afirmar. Nota, esses termos não incluem os trabalhadores em casa. É porque a economia só leva em conta aquele pessoal que está trabalhando e produzindo dinheiro, né? A gente está contando dinheiro. Então, a Dona Maria que está lá em casa, por exemplo, a Dona Maria já lá se matando, cuidando de 25 meninos, não conta. Ah, tá lá arrumando a casa lá, não conta, não está produzindo dinheiro, né? Então, não vai comprar coisa com aquele dinheiro advindo daquele trabalho. Então, anotação 14N1, apesar do crescimento econômico pós-crise em 1997, 2008, não houve uma queda substancial do desemprego. O que quer dizer essa anotação aqui? É porque depois da crise, né, em 1997, quando se adotou quando caiu os conceitos do Keynes, houve sim um crescimento econômico numérico, mas não houve uma queda substancial no desemprego. Esse termo blue collar, ou simplesmente peão, sofreram com a stagflation, advindo do boicote do petróleo, o que muda desde então sua cultura industrial para serviços financeiros. É porque naquela época que rolou o stagflation, aquela época que o bicho pegou para a peãozada, né, que a galera lá dos árabes aumentaram o preço do petróleo, diminuiu a produção no Reino Unido. E principalmente que no Reino Unido tem muito sindicato, a galera quer ganhar muito e tal. Muitas indústrias passaram para outros lugares e quem sofreu com isso foi a peãozada. Essa peãozada recebe esse termo bonitinho aí, blue collar workers. Então, wages e suas duas funções. Quando o desemprego aumenta, diminui o dinheiro na economia. O wage tem mais uma função, né? Tem a função dupla, já que o peão é quem compra os produtos naquela economia. Então, o wage não é só para dar o dinheiro para o peão comer, não. O wage esquenta a economia também. Então, teoria do Circular Flow Income é um modelo simplificado, não leva em conta savings, né? No caso do modelo simplificado do Circular Flow, ele é aquele raciocínio bonitinho lá de que tudo que é produzido numa economia é consumido naquela economia. Eu vou tentar achar esse Circular Flow aqui porque ele é bonitinho. Vou cortar essa bosta depois. Tá. Então, esse raciocínio do Circular Flow, ele quer dizer que tudo que é produzido numa economia é consumido naquela economia. Então, ou seja, não tem governo, não tem gente guardando dinheiro, não tem estoque de produtos, é um consumo concomitante à produção, né? Esse é um modelo teórico, lógico. Agora, falando sobre os métodos de medição, quais são os métodos de medição da economia? Total income é a soma do que os households recebem. Então, quando eu estiver usando o total income approach, eu simplesmente vou somar tudo que a galera está recebendo de dinheiro naquela economia. Então, esse é um método de medição. Total output, soma de produtos e serviços da economia. Então, se eu só for usar o approach total output, eu vou simplesmente somar tudo que aquela economia produziu. E total expenditure, soma dos gastos com produtos e serviços. E como a ideia é avaliar a economia de um país, o ideal é que se contabilize apenas produtos genuinamente domésticos. Então, se eu for utilizar o approach Total Expenditure, eu vou olhar tudo que foi gasto na minha economia. A galera do Brasil comprou, por exemplo, na economia brasileira, mas só vou levar em conta, não vou levar nada em chinês, vou levar em conta só a produção nacional. Então, raciocinando agora o conceito de GNI
Gross National Income. É a soma de toda a produção dos residentes de uma nação, doméstica ou não. Então, aqui leva em conta, por exemplo, o que os residentes têm de investimento fora do país, subtraindo a produção interna que vai para os residentes no interior. Então, seria a produção da população daquele país menos aquilo que outro país produz dentro daquele país em questão. Valor adicionado. Supomos que uma firma adiciona aos bens, o valor que uma firma adiciona aos bens intermediários. Então, quando um peão pega, por exemplo, uma farinha e com isso faz o pão, ele está gerando valor sobre aquela farinha. Então, esse é o termo valor adicionado. É o que o pão adicionou de valor financeiro à farinha. Então, sobre a participação de cada setor no GDP. O que significa isso? Significa que cada setor, setor primário, setor terciário, setor financeiro, tem uma determinada participação no GDP. Então, esse gráfico aqui é uma ilustração da participação de cada setor no GDP. Então, medida com o Output Approach permite calcular também a participação de cada setor através do conceito de valor adicionado. Calcula-se quanto cada setor recebeu no final do GDP através da dedução do valor do bem produzido menos bem consumido em produção de cada etapa do produto até o produto ser entregue ao consumidor final. Então, o Output Approach, que é utilizado para calcular quanto que cada setor da economia recebeu na fatia do GDP, ele pega, por exemplo, o que o setor primário. O setor primário entregou o grão, por exemplo, para fulano moer. Então, o que o setor de fulano que moe o grão auferiu naquele produto final. Então, cada setor fatiando aquele produto final, quanto que cada setor recebeu no produto final. A gente dá para ver que quem recebeu o dinheiro mesmo foi o financeiro e o comércio, né? Então, continuando as teorias. Agora, a teoria Self-Regulation Economy é uma teoria de comportamento, né? Uma teoria ideal, que tudo que é produzido é consumido, nada é poupado e nada é não vendido. Então, essa é uma teoria ideal, né? Tudo que é consumido, tudo que é produzido é consumido instantaneamente, nada é poupado e nada é não vendido, nada fica guardado. Assim como ninguém guarda dinheiro nenhum. A teoria do laissez-faire é aquela ideia, né, que causou a queda da Bolsa de 1929, a teoria dominante naquela época da quebra da Bolsa, né, que deixa a coisa acontecer, deixa a teoria se autorregular. Já a teoria de Keynes é que se o peão recebe mal, não tem dinheiro na economia e todos perdem. Essa teoria ficou de 1940 até 1960 e ela baseava a ideia de que a intervenção do governo para ajustar a economia é dando dinheiro para os peão gastar. Isso assim esquenta a economia. Já o stagflation, que aconteceu exatamente por causa do aumento do preço do petróleo, por causa dos árabes lá brigando com os judeus, principalmente ocasionou a ideia de que se pagar muito o peão compra demais e sobe o preço, sobe a inflação. Então, já a teoria atual é uma ideia de que se o escravo não come, não tem lavoura. Porque o escravo fica com fome e não trabalha. Então, retorno do pensamento de Keynes. Os donos do capital levaram a coisa ao ponto de o povo só produzir para os bancos. Sem salário, muitos empréstimos, pós-crise de 2008, estuda-se uma reorganização da distribuição de renda de modo a trazer de volta o consumo. Então, o peão tem que receber pelo menos um pouquinho, porque senão o peão não tem dinheiro para trabalhar, o peão não come nem nada, fica devendo o banco. Agora, estudo da inflação. Né? Para estudar a inflação, normalmente, se for calcular do meio utilizado o CPI, utiliza-se a técnica do weighted average, que significa dar um peso a cada elemento de acordo com a importância na economia. Então, se o arroz tem mais importância na economia, a gente dá um peso maior para o arroz. Então, cada produto tem seu peso e, de acordo com o peso de cada produto, ele entra nesse cálculo aqui do CPI. Agora, taxa de inflação. A taxa de inflação ao consumidor. Então, o CPI, no caso, essa sigla CPI, que é o preço, né, do produto ao consumidor. Consumer Product Index. A taxa de inflação ao consumidor ela é calculada simplesmente dividindo-se preço atual menos preço base pelo preço base. Depois multiplica por 100% para ter o resultado em porcentagem. Exemplo. Mais uma vez um exemplo na base 100 para ficar simples. Se o produto, né,
está em 110 hoje, mas a gente está calculando, né, tá projetando para uma base onde o produto era 100, obviamente a gente sabe de cabeça que houve 10% de aumento. Mas como que calcula isso? A gente arma 110 menos 100 sobre 100 vezes 100%. Então a gente chega lá nos 10%. Então a teoria do CPI, que é o Consumer Price Index, são os índices de variação dos preços tomando um ano como sendo o ano base. Então o CPI leva em conta um ano base, né? Só tá para calcular a inflação se a gente tiver um ano base. Para este ano base é atribuído o valor 100. Aos demais são atualizações percentuais deste ano base. Exemplo, se 2000, ano base, o valor é igual a 500, né? 500 vai representar 6, então se 2001 em questão GDP é igual a 1000, aí a gente teve um aumento de 100%, né? Levando desse ponto aí. Agora, a teoria do GDP Deflator. O que é o GDP Deflator? O GDP Deflator é um fator de penalização que a gente coloca em cima do GDP para trazer um GDP de um ano futuro para o ano base em estudo. Por exemplo, se a gente está estudando o ano 2000, mas a gente tem um GDP de 2001 e houve uma inflação de 5%, esse GDP de 2001 não tem condição de ser analisado junto com o ano 2000, que é o ano base. Então a gente penaliza em 5% esse GDP nominal do ano de 2001. Essa penalização é o que a gente chama de GDP Deflator. Então, a penalização introduz o conceito de GDP real. Então, se a gente tem o ano base como o ano 2000 e a gente precisa trazer para o ano 2000 o valor, né, trazer para o ano 2000 o valor do ano 2001, a gente está trazendo o GDP nominal do 2001, penaliza com o GDP Deflator e a gente obtém o GDP real de 2001. Então, o GDP Deflator penaliza o GDP nominal para a gente conseguir um GDP real. Sempre levando em conta que tudo isso só faz sentido se a gente está estudando de acordo com o ano base, né? Porque se o ano base, se a gente está em 2001, o ano base é 2001, não tem como fazer GDP Deflator, o valor é 1. Mas em compensação, se o ano é 2001, mas o ano base é 2000, houve uma inflação de 5%, a gente tem que fazer um deflator de 5%, para o GDP nominal de 2001 virar o GDP real. O GDP real de um ano não base é o GDP nominal deflacionado pelos índices de inflação. Então, e onde que entram os termos, né? Current prices and constant prices. O GDP Current Prices é quando a conta considera os preços daquele ano, ou seja, GDP Current Prices é o nominal GDP, sem a deflação. O GDP em Constant Prices, que é o real GDP, é quando deflacionamos, né? Como a gente quer contrastar com o ano base, e com isso a gente vai deflacionar o valor do GDP nominal. Então, aí a gente tem esses dois conceitos bonitinhos aqui, que é o Nominal Value, expressos em termos dos preços no momento da medição. Então, qual que é o valor nominal? É aquele valor que a gente mediu. Por exemplo, teve 300% de inflação, mas eu medi lá que o GDP vale 5 mil, esse é o nominal value. Qual que é o real value? Beleza, eu medi que no ano 3.500 eu tive um GDP tal, mas com a inflação tal. Mas para eu trazer para o meu ano base, eu preciso de levar em conta o real value, que é o nominal value como é que chama a palavra bonitinha? Deflacionada. Então, real value, nominal value, deflacionada. Eu acho que seria o nosso termo de trazer para valor presente, mas eu não faço nem ideia. Então, GDP Deflator versus CPI. Por que Consumer Price Index? Existem dois tipos de calcular a inflação, que é o GDP Deflator e o CPI. Só que o GDP Deflator, ele leva em conta toda a saída, todo o output de uma economia. Já o CPI, ele leva em conta os produtos do consumidor final, que é o mais importante, né? Então, quando a gente vai calcular, por exemplo, relacionado a salário, a gente precisa de uma coisa que represente o que as pessoas compram com aquele salário. Não adianta olhar, por exemplo, saco de cimento, né? Porque não é uma coisa na cesta básica comum das pessoas. Então, o CPI é o mais indicado para medir, né? No caso, a inflação relacionada à qualidade de vida, porque ele leva em conta uma cesta de produtos consumidos pelo cidadão médio. O GDP Deflator leva em conta tudo do GDP. Então, nominal wages and real wages. Isso aqui é muito simples, né? O salário nominal é aquele salário, aquele valor lá que o pessoal besta do sindicato briga e consegue um aumento, enquanto o real wage é aquilo
que acompanha a inflação. Então, se a inflação cresceu, o real wage diminuiu. Isso aí é a realidade, né? Para manter o poder de compra, nominal wage tem que acompanhar a inflação. Nominal é o bonitinho, real é o deflacionado. Agora o conceito de spiral inflation. Porque quando os trabalhadores, né, quando o Lula vai lá e grita lá e que tem que aumentar o salário, o que ele está conseguindo, na verdade, não é só aumentar o salário real. O que ele está conseguindo é gerar uma inflação. Porque ele se aumenta o salário de uma classe inteira, vai aumentar o preço de produção, automaticamente vai aumentar o preço do produto, o produto vai aumentar na praça, isso vai gerar uma inflação. Então, isso é o conceito de spiral inflation. Né? Quando o peão, os professores vão lá e pedem para aumentar o salário, consegue fazer greve, consegue aumentar o salário nominal, eles vão comprar mais e ainda vão aumentar o preço da produção e com isso automaticamente vão aumentar o salário para todo lado. Eu falei professor aqui que é bonitinho, mas o professor não sei se aumenta o preço da produção, não, aumenta o preço da escola, mas não da escola pública. Então, enfim, vou aumentar o preço do curso público, isso vai acontecer, mas a inflação é isso aí.